De volta, meu povo, com Zoe, vida eterna, vida com Deus. É, Hoje vamos falar de um assunto que é muito frequente nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje está mais. É quanto as pessoas que já aceitaram Jesus, já estão na igreja, já conhecem o Senhor e por motivo, às vezes, de decepções, de ser ferido na igreja, ou pessoas, pelo homem, pela a, a, a convivência da igreja, estão saindo. Tem muitos irmãos que saem da igreja, que abandonam a fé, abandonam Jesus, abandonam Deus, né? Então, isso é muito triste. E isso se dá, não é, não é por decepção espiritual. Geralmente a decepção é humana, decepção do homem, decepção por algum motivo foram feridos, é, alguém falou algo que não agradou, então essa pessoa abandonou a fé, abandonou o Senhor. E isso é muito triste. Mas, irmãos, essas coisas acontecem. Está escrito na Bíblia. Inclusive, a Bíblia fala que muitos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas isso é Deus que determina? Não, é o próprio homem. Porque ele recebe um chamado, ele vai para a igreja, ele vai servir o Senhor. E aí, por um motivo de decepção humana, ele abandona. Então, está escrito na Bíblia isso. E nós temos que lutar muito para não fazermos esse papel, porque o homem, ele decepciona, muitas das vezes ele nem sabe que foi usado ali por algo que para tirar alguém da igreja. Talvez ele nem sabe, mas você que passou pelo problema, você ficou magoado e você abandonou sua fé. O convite para você hoje é que não abandone. O homem não vale a pena. Quando você pensar nisso, pense no sangue de Jesus, que ele veio e morreu naquela cruz por você, por mim, pelo homem, para salvar o homem, para perdoar os pecados do homem. Então, todos que estão ali são iguais, não tem ninguém que seja eh, que esteja ali melhor do que o outro. Tem o pastor? Tem, mas ele não é melhor que você. Tem, seja lá qual for a função na igreja, ela não é maior que você e não vale a sua salvação. Quando você pensar em sair, antes pense na sua salvação, que depende de você. Às vezes você precisa fazer um esforço e passar por cima do que aconteceu, daquela decepção. Porque existe o falso profeta, o falso irmão, falso cristão. Eles estão por aí, mas eles são identificados. Se o Espírito Santo que há em você identificar esse falso irmão, falso cristão, falso profeta, você tem que saber que ele não é verdadeiro. E se ele não é verdadeiro, ele vai para a igreja para ali fazer uma obra o contrário. Fazer uma obra o contrário. Porque nós lutamos para que o pecador seja salvo, para que o pecador seja perdoado. E esses irmãos, eles lutam para tirar aquele que já está na fé ser lançado fora. Então, ele não pode ser um cristão verdadeiro. Ele não ama
a igreja, ele não ama as ovelhas, ele não ama. Ele está ali simplesmente para fazer a má obra. E isso tem muitos, muitos. As igrejas estão lotadas de pessoas assim. Na palavra do Senhor, ela relata aqui no livro de Gálatas, aqui numa carta de Paulo para Gálatas, o 2, aqui no capítulo 2, o versículo 4. Vamos ler o 4 e o 6, que fala assim: E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que tínhamos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aqui no 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, essa carta aqui está falando muito bem, porque se você tem o Espírito Santo, quando você ouve uma palavra que não vem do Espírito, você identifica. E quando você identifica, você repreende. Repreende, clama e vai embora. Não abandone a sua fé por causa do falso irmão. Não abandone a sua fé porque ele ali te humilhou ou te feriu. Mas antes, se você quiser combater, tudo bem, mas você sabe que isso existe. Então, o que que ele é? O que que você vai identificar ali? Que ele está ali de aparência, que ele está ali como falso irmão, crente, profeta, seja o que ele for, mas ele é falso se ele está ali para prejudicar as ovelhas. Esse aqui do 4, ele fala assim, ele ainda diz mais, em Cristo aqui, para porem em servidão. Porque se você está servindo o homem, você não é um servo, você está em servidão. Ali como o povo do Egito, no Egito, os hebreus, qual era a situação deles ali? Porque eles serviam quem? O homem. Então, eles estavam ali sendo escravos, sendo na servidão, estavam sofrendo muito. E Deus viu isso. E Deus tirou eles dali daquela servidão para levar para a terra prometida. Então, hoje, existem muitos falsos crentes, falsos profetas, falsos irmãos, e nós temos que identificar. Nós temos que identificar porque a hora que ele abre a boca, a gente já identifica que não vem do Senhor, porque há 3 espíritos. Há o espírito do homem, ao espírito do adversário e o espírito de Deus. Então, quem que habita em nós? Tem que ser o Espírito de Deus. E nós identificamos quando vem do homem, quando vem do adversário, e nós não podemos aceitar, porque nós somos servo do Senhor, nós fomos criados para servir a Deus, servir o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o homem pega um servo do Senhor, ele quer fazer de quê? Ele quer fazer de servidão. Ele quer que aquele servo sirva a ele, não a Deus. Ele se coloca ali numa posição de maioral, de chefe da igreja, e o povo tem que servir a ele. Não interessa o que ele fala, o povo, os irmãos têm que servir a ele, porque ele não aceita opinião, ele não aceita
até mesmo a palavra, é o que ele fala. Ele falou, todo mundo tem que baixar a cabeça e servir. Então, isso é o quê? Servidão, e não servir ao Senhor. Para o Senhor, você não é escravo, você é filho, e você é co-herdeiro de Cristo, Jesus. Você não é escravo. Jesus ainda fala que o amigo, nós somos amigo de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, nós não podemos servir o homem, nós temos que servir a Deus. Aqui no. Então, não podemos aceitar a condição de servidão. Nós temos que continuar com a nossa liberdade em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E no 6 ainda diz: quanto àqueles que parecem ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Então, esses, quando nós ouvirmos ele, vamos supor que seja no sermão, seja o que for, a gente já identifica. E o que a gente faz? Eles não falam nada para mim, nada. Porque eu quero ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele identifica. E nós não aceitamos. Se não vier de Deus, nós não aceitamos. Porque nós estamos aqui para servir o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, e não servir o homem. O homem, todos numa igreja estão na condição de servo do Senhor. Aquele que não está para servir a Deus, ele está ali como falso. Os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos crentes, nós não aceitamos. Esses não aceitamos. Por quê? Porque nós identificamos através do Espírito de Deus que habita em nós. Então, o que nós temos que fazer? Fugir dele, fugir da aparência do mal, né? A palavra ela é muito clara. Daqueles que noutra hora foram alguma coisa e hoje falam, não nos fala nada. Não nos fala nada porque nós estamos aqui para servir a Deus. E Deus, ele não nos tem como escravo, ele nos tem como amigo, como filho, como co-herdeiro. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que, na palavra fala, o seu fardo é leve. Deus não é pesado, ele é leve e suave. Então, é isso que nós temos que identificar. Vamos para a igreja, não vamos abandonar a nossa fé, vamos continuar com a nossa fé em Deus e identificarmos esses falsos que estão aí para ver a nossa liberdade com Cristo Jesus. Eles são falsos e nós temos que identificar sempre, sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Gratidão por cada um que ouve, que vê esses vídeos, que também deixa a sua assinatura. Enfim, gratidão. Só gratidão. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã.